Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre um assunto interessante, né? Agora e na hora de nossa morte. O Padre Guido já explica pra gente a intercessão de Nossa Senhora nesse momento da vida e como também a gente deve rezar, se comportar diante da morte de acordo com os ensinamentos da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Os nossos queridos sócios que estão nos assistindo, quero aqui lembrar e agradecer, né, a cada um deles que todo mês, né, faz a sua doação e nos permite que a gente mantenha essa obra de evangelização no ar. Se você ainda não é sócio, as nossas atendentes estão neste momento lá à sua disposição, né, para que você possa ligar, tirar suas dúvidas e elas vão te explicar certinho como é que você faz para se tornar sócio aqui conosco da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI. Você recebe na sua casa a Revista Brasil Cristão. A Revista Brasil Cristão é uma revista importante, rica, né, de material de evangelização, de catequese, que acompanha inclusive um encarte com reflexões diárias, que é o Padre Guido que escreve. O Padre Guido, então, colabora também na Revista Brasil Cristão. Todos os nossos associados recebem. E você fazendo a doação da sua maneira, do jeito que você pode, do jeito que você escolher, você nos ajuda, então, a manter essa obra de evangelização. Se você é sócio, olha, não deixe de fazer sua doação, não. Mesmo você diz assim, olha, eu tenho dificuldade e eu não consigo doar muito, só consigo doar um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo de todo mundo que é possível manter essa obra de evangelização. Não é barato, né, manter essa obra de evangelização, não é mesmo. Mas graças a Deus, com dificuldade e luta, continuando o sonho que o Padre Eduardo teve lá atrás, a gente continua de pé, batalhando para levar esse trabalho adiante. Programas como o Programa Eclésia e tantos outros aqui da Rede Século XXI de evangelização, espiritualidade, catequese, missas, adorações, etc., pode chegar para tantos lares do Brasil através desse serviço de evangelização, tá bom? Então, muito obrigado a todos os nossos queridos sócios e fica o convite, se você não é sócio, vem participar conosco dessa empreitada de evangelização através dos meios de comunicação social, tá bom? Padre Guido, conforme combinamos no bloco anterior, prometi aqui aos nossos amigos telespectadores que o senhor já ia explicar para que a gente explique com calma, certinho. Sim. Como é que funciona, né? A igreja, nos primeiros dias do mês de novembro, especialmente do dia 1º ao dia 8, dia 1 a dia 8 de novembro, destaca esse período no ano litúrgico para lembrar dos fiéis falecidos ou dos fiéis defuntos, que também é uma maneira que a gente encontra, inclusive, na liturgia. Como é que faz, Padre Guido, para a pessoa que está nos assistindo e de repente quer rezar para um fiel falecido a ponto de lucrar a indulgência plenária? Perfeito. Precisamos explicar para os nossos amigos telespectadores. Em primeiro lugar, somos todos nós membros da igreja. Uma igreja que vive aqui na terra, uma igreja que triunfa na pátria do céu, uma igreja também da expectativa, o que sofre na espera do dia da glória. Quero dizer, são as três dimensões da igreja aqui na terra, formada por nós, chamada igreja militante, certo. Igreja padecente, formada pelas almas do purgatório, e igreja triunfante, formada pelas almas que já estão na pátria do céu. Entre estas três categorias, digamos assim, ou dimensões da igreja, existe um verdadeiro intercâmbio de benefícios espirituais. Isto é, quando uma pessoa morre e vai para o céu, é claro que já goza para toda a eternidade da alegria e da realização do ideal cristão, que é a santidade. Mas se esta alma não se encontra ainda em condições de ganhar a pátria do céu, existe este estado, não é um lugar que nós chamamos de purgatório, onde, através da purificação, seja pessoal, como também colaborada por nós que estamos aqui na Terra, se encurta a distância do sofrimento desta alma para poder chegar na pátria do céu. A Igreja, através do seu magistério, interpretando fielmente a vontade divina e a dinâmica de Deus, digamos assim, em benefício de todos os fiéis, proclama nos primeiros 8 dias do mês de novembro a possibilidade de lucrar, isto é, ganhar a indulgência plenária aplicável às almas do purgatório. O que é isso, Padre Guido?
Indulgência significa remissão, o perdão dos castigos temporais merecidos pelos pecados cometidos aqui na terra, já confessados e já perdoados, mas sempre mereceriam um castigo da parte de Deus. É chamada penas temporais. Exato. Por isso, esta pena, né, que é perdoada plenariamente e totalmente, indulgência plenária. Isto é um grande benefício para as almas do purgatório, que se pode adquirir isso através do cumprimento de 5 itens, que vamos explicar logo. Primeiro, visitar um cemitério e rezar pelas almas. E é por isso que nesse período tantas pessoas vão até o cemitério fazer suas orações. Exatamente. Mas, padre, eu gostaria, mas no caminho não tenho condições, visita uma igreja. Vai dar o mesmo efeito. Certo. Mas o cemitério, gente, é lugar de oração, não de encontro social, nem de outras coisas. Visitar o cemitério e rezar pelas almas. Segundo item, confessar-se, fazer uma santa confissão sacramental. Terceiro item, oferecer a Santa Comunhão em sufrágio das almas. Quarto, rezar a nossa profissão de fé, isto é, o nosso credo. E quinto, uma oração nas intenções do Santo Padre, o Papa. Vejam bem, meus amigos, que não se trata de números, de ofertas especiais, talvez, para uma outras iniciativas, não. Repito, visitar o cemitério e rezar pelas almas. Confessar-se, receber a Santa Comunhão e oferecer em sufrágio das almas, rezar a nossa profissão de fé, o credo, e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa. Agora, qualquer que seja o nome da nossa família, todos nós temos os nossos entes queridos que apelam para a nossa oração. Se alguém dos senhores me dissesse, padre, vem cá, mas olha, posso fazer isso, não custa nada, mas vem cá, padre, se eu faço estes 5 itens para uma alma que na verdade não está no purgatório, já está no céu, então eu estou perdendo o meu tempo? De jeito nenhum. Se você fizer isso, Deus aplica o fruto da tua oração, dos teus 5 itens, para uma outra alma mais necessitada. Interessante seria, meus amigos, ler uma página, bem curtinha, mas profunda, da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, chamada do Menino Jesus, em francês, de l'Enfant Jésus, porque o Menino Jesus lhe aparecia frequentemente no colo. Um dia, a superiora do convento, do mosteiro do Carmelo, de Lisieux, na França, chamou Teresinha e lhe disse: a próxima vez que te apareça o Menino Jesus no colo, por favor, faça uma pergunta para ele em meu nome. Pergunta ao Menino Jesus quando é que no decorrer do ano mais almas deixam o purgatório para a pátria do céu. 2 dias depois, o Menino Jesus apareceu. E Teresinha, como sempre muito humilde e obediente, fez esta pergunta ao Menino Jesus. Vejam só qual foi a resposta do pequenino Jesus. Isso acontece numa maneira toda especial 2 vezes ao ano. No dia 25 de dezembro, lembrando a minha chegada no mundo, dia de Natal, e no dia 2 de novembro, dia de finados, que estamos comemorando nestes dias. Portanto, meus amigos, todos nós temos a obrigação
de fazer algo em sufrágio dos nossos entes queridos, para que quanto antes possam se abrir para eles, né, a pátria do céu. Esse ensinamento é rico, é belíssimo, e por isso que a gente insiste em repetir ele tantas vezes aqui, porque as pessoas têm dúvidas, né? Muitas pessoas têm dúvidas, mas não é tão difícil de entender, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né, através da sua cruz, o único e eterno sacrifício de Jesus na cruz, nos livrou, né, nos deu condição de todos nós sermos livres do pecado, né? Porém, em muitas ocasiões a gente acaba pecando de novo, e a graça do sacramento da confissão nos reconcilia com Deus de novo. Então, um pecado confessado é um pecado perdoado, não carregamos mais a culpa daquele pecado, e por isso, uma vez confessado, uma vez arrependido, confessado certinho, e a confissão vai nos tirar aquela culpa, nós não merecemos o inferno mais por causa disso, porque estamos em estado de graça. Porém, o desarranjo que o pecado faz em nós, na nossa estrutura, na nossa existência, a gente carrega as consequências do pecado. É aí que vem as penas temporais. Essas consequências do pecado se manifestam nessas penas temporais diretamente. E uma vez que esse pecado está perdoado, mas eu ainda carrego a consequência, o purgatório existe para isso, para que me livre dessas penas temporais, a ponto de limpos, livres, puros e santos, a gente possa, se Deus quiser, um dia entrar na presença de Deus. A igreja, que é guardiã dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina dessa maneira. E a própria igreja recorre aos méritos de Cristo que são eternos. Os méritos do nosso Senhor Jesus Cristo são eternos. Ela recorre a ele e também, unido aos méritos de Nossa Senhora e de todos os santos, sendo que tem os méritos eternos de Cristo e com as outras riquezas desses santos e da Virgem Maria, esses méritos a igreja aplica ou para nós, em algumas ocasiões do ano, para a gente lucrar a indulgência, ou para as almas, nessa ocasião do ano, como o Padre Guido explicou, do dia 1 ao dia 8. E é isso. É estar em estado de graça, pois precisa confessar, como o Padre Guido disse. Precisa comungar, porque a indulgência está ligada também à comunhão e na missa. Rezar o creio, professar a nossa fé. Visitar uma igreja ou o cemitério, de preferência o cemitério nesse período do ano, e rezar pelas almas. E também fazer uma oração na intenção do Santo Padre e o Papa, assim a gente lucra a indulgência. Cada dia, do dia 1 ao dia 8, pode fazer por uma intenção, de acordo com cada missa. Isso pode repetir mais que uma vez por mais de uma pessoa que já faleceu, né, Padre Guido? Perfeito, né? Toda vez que pode fazer isso, são tantas oportunidades a mais para poder lucrar, ganhar esta indulgência plenária, né? Padre Guido, só para ficar bem claro, nos outros dias do ano, que não está vinculado à indulgência plenária, como é o caso do dia 1 ao dia 8 de novembro, não se deve rezar pelos mortos? Não, todos os dias devemos rezar pelas almas. Gente, tão belo, e sobretudo é uma obrigação, porque, meus amigos, é uma passagem rumo à vida eterna, necessária a ser cumprida, e a oração em curta distância entre eles e Deus. Agora, um pormenor, Diácono Eric, é bom que os nossos amigos saibam. Nestes primeiros 8 dias do mês de novembro, a indulgência plenária é aplicável única e exclusivamente para as almas do purgatório. Bem lembrado, Padre Guido. Porque em outras ocasiões, durante o ano, a gente pode rezar pela gente. Para nós, para um doente, para uma outra pessoa, para o bem da igreja, etc., né? Mas neste período do ano, para as almas. Gente, é o presente mais bonito que nós podemos dar gratuitamente, né, para as almas das pessoas que nos precedem na vida eterna. E não esqueçamos, agora sim que entramos, digamos assim, nesse tema importante, porque é um tema um pouco desagradável. Preferimos até evitar de conversar, mas mesmo assim sabemos que ninguém, nem o padre que está falando, vai escapar disso. Estamos diante da morte. A morte que não pede licença para ninguém, não respeita o lugar que nós ocupamos na sociedade. Pode ser a idade, pode ser um acidente, pode ser uma doença, pode ser um infarto, tem tantos motivos que
digamos assim, termina com o episódio triste do término da vida. É aí que nós mais ainda precisamos de Deus. Não foi por acaso, Diácono Eric, que a Igreja, usando, através do seu magistério, o equilíbrio, a alegria, e, digamos assim, a justiça também, mas sobretudo o carinho e o conforto, coloca naquela oração que nós aprendemos desde criancinhas, com certeza uma das primeiras orações da Ave Maria, aquela expressão, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Diácono Eric, estamos diante de uma antologia documentada na história de presença de Deus através, né, do Espírito, através de Jesus, através de Nossa Senhora, através dos santos preocupados para esta hora da nossa morte. No ano 1673, o mesmo Jesus, conhecido como Sagrado Coração, aquela imagem tão popular que não existe, quando apareceu Santa Margarita Maria Alacoque, prometendo benefícios espirituais, fazendo até promessas desses benefícios para os seus devotos, chegou a fazer uma grande promessa, a última, são 12, quando ele disse para as pessoas que na primeira sexta-feira de 9 meses de seguida, devidamente confessados, receberem na Santa Comunhão e oferecerem para reparar as ofensas que o meu Sagrado Coração recebe, eu prometo para estas pessoas que irão morrer com a presença do sacerdote e com o conforto dos sacramentos. Foi interessante o senhor lembrar isso. A gente já falou do Sagrado Coração em outras ocasiões, que é sempre rico, essa espiritualidade, dessa promessa, desse auxílio espiritual para os devotos do Sagrado Coração de Jesus, mas isso acontece também em muitas aparições marianas. Sim. A promessa de Nossa Senhora também do socorro na hora da morte, né, Padre Guido? Exato, Diácono Eric. Gostei dessa sua colocação. Você me tirou a palavra da boca, porque estava preso a dizer exatamente isso. Até nas aparições, por exemplo, pegamos no ano 1830, quando Nossa Senhora apareceu a Catarina Labouré, lá na cidade de Paris, no convento em plena cidade de Paris, e mandou cunhar a medalha que depois chamou de medalha milagrosa, Nossa Senhora com as mãos abertas. Ao redor da medalha mandou escrever: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora disse: eu prometo a minha assistência para as pessoas que carregarem consigo esta medalha e a carregarem com profunda devoção. Se nós vamos agora fazer um passo ainda para trás na história da Igreja e chegamos no começo do segundo milênio, encontramos sempre Nossa Senhora que aparece a São Simão Stock e apresenta aquele que é chamado de escapulário. É um tipo de uma roupinha, digamos assim, né? De um tecido sagrado com a imagem de Nossa Senhora, e Nossa Senhora entregou pessoalmente para São Simão Stock, dizendo: usa este escapulário que prometo a minha assistência, sobretudo na hora mais difícil da vida, na hora da morte. Gente, se eu fizesse uma pergunta para os senhores, cada um poderá responder como quiser, mas acho que não estamos colocando, digamos, de fantasia. Eu pergunto: por qual motivo, até na hora da morte, costumamos colocar nas mãos da pessoa que morre o terço? Nós padres, que praticamente diariamente somos chamados para encomendar o corpo de pessoas que morrem, notamos que homens ou mulheres, todos com o terço nas mãos.
a hora da morte com a presença de Maria, mesmo de um símbolo, de uma devoção, mas é uma presença que gera muito conforto e que ajuda também até a enxugar as lágrimas, porque Maria intervém diretamente naquela hora difícil da vida. E o senhor tem experiência nesse assunto, que o senhor já atendeu certamente muitas pessoas no leito de morte. Queria que o senhor falasse sobre isso depois do intervalo, Padre Guido. E o senhor acabou de falar, o senhor usou a expressão aí, nós padres, os senhores padres, né? Eu sou o diácono, não sou o padre. Se bem que o diácono também pode encomendar, né? Pode encomendar. O que significa isso, né? Essa bênção que a igreja dá, essa encomenda do corpo, o que significa isso? Aí eu vou pedir para o senhor tirar as seguintes dúvidas, possíveis dúvidas dos nossos amigos telespectadores. Primeiro, aqueles sacramentos que geralmente são ministrados na hora da morte, como a unção dos enfermos, a comunhão chamada viático, né? Que é aquela comunhão que se dá no leito de morte, principalmente a unção dos enfermos, ou o pecado a absolvição dos pecados, tudo mais, se é possível dar para alguém que já morreu algum sacramento, se isso é possível ou não, e que diferença esse sacramento tem do que o senhor explicou agora há pouco, o que o senhor explicou não, o senhor vai explicar, o senhor citou a encomenda do corpo, né? O que é isso? O que é a encomenda do corpo? O que são esses sacramentos? Se pode dar quando a pessoa já morreu, se não pode, para que a gente entenda e oriente as pessoas que de repente estão nos assistindo, que possam passar por alguma dessas situações no decorrer da vida delas, tá certo? Então, depois do intervalo, o Padre Guido explica esse aspecto importante também da catequese desse assunto. E ainda assim, eu queria ouvir, Padre Guido, já que o senhor vai falar da sua experiência, continuando o que o senhor falou agora há pouco, assim, da presença de Nossa Senhora, o senhor só depois do intervalo o senhor responde, hein? O senhor já se deparou com muitas pessoas no leito de morte clamando Nossa Senhora? E que impressão o senhor teve desse momento? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.